Olá a todos, me chamo Claudete. Contarei a vocês do canal Uivos a experiência terrível que minha mãe e eu tivemos. No ano de 1963, eu tinha por volta de 7 anos de idade e minha mãe tinha por volta dos 28 anos. Morávamos na zona rural de Antonina do Norte, Ceará. Lembro perfeitamente que meu avô cedeu um pedaço de terra para minha mãe, pois meu pai havia falecido. Ele nos deixou um pouco de dinheiro, o qual minha mãe usou para construir 2 cômodos e uma latrina. Esse terreno doado pelo meu avô ficava no fim de suas terras, fazendo divisa com uma área de preservação ambiental. E muitos animais silvestres e muita mata havia ali. Naquela época, não tínhamos acesso à água encanada e nem luz elétrica. Era muito precário. Nossa casa era construída no barro, tudo muito simples. Depois de nós duas nos mudar para lá, minha mãe começou a criar algumas galinhas, pois servia tanto para nos alimentar, como também ela vendia na feira de domingo. Meus avós não eram muito achegados a nós, de modo que mesmo morando ali nas mesmas terras, tínhamos pouco contato. Era nós duas ali naquela casinha, uma pela outra, sempre foi assim. Eu costumava ir com minha mãe na feira. Enquanto ela estava vendendo as galinhas, eu ficava por ali brincando entre as barracas. Fazia amizade com todos os feirantes. Lembro-me que um dia, um senhorzinho da barraca de peixe me perguntou se eu não queria um cachorrinho, pois a sua cachorra havia dado cria de 5 filhotes. Eu disse que adoraria e fui correndo perguntar à minha mãe se podia pegar um para mim. Ela disse que sim, pois seria uma companhia para nós. Então, no domingo seguinte, o senhorzinho trouxe o cachorro. Não era tão filhote como ele havia dito, mas ele era lindo, branco e caramelo. Eu me apeguei muito a ele. Era como um irmãozinho para mim. Seu nome era Sardola. Enfim, trouxemos o Sardola para casa. Minha mãe fez uma casinha de madeira velhas para ele. E nossa vidinha simples ali continuava. À noite, como não tínhamos nada com que se divertir, brincava um pouco com Sardola e ia dormir. Ele dormia na sua casinha do lado de fora. Num outro domingo, estávamos lá na feira, e um homem chegou até nossa banca. Enquanto escolhia as galinhas que queria comprar, puxou assunto com minha mãe. E papo vai, papo vem entre eles. Aos poucos e ao longo dos dias, eu fui percebendo que aquele homem ia todo domingo na nossa banca. Passou algum tempo depois, aquele homem já estava frequentando a nossa casa. De começo vinha aos domingos à tarde, sempre trazia um docinho para mim e um corte de pano para minha mãe. Ficavam horas conversando ou namorando. Eu não sabia e não entendia direito, pois estava sempre correndo pelo quintal brincando. Até que minha mãe me disse que o homem ia morar conosco, ia ser meu novo pai. Eu, muito criança, não dei importância. Para mim, tanto fazia. Mas eu lembro de uma briga muito feia entre meus avós, minha mãe e esse homem, que eu prefiro nem citar o nome dele aqui. Meus avós pareciam não querer aquele homem em suas terras, e minha mãe, por sua vez, dizia que ele era bom e ia ajudá-la a me criar. Enfim, ele ficou lá morando conosco. Trabalhava de pedreiro e à noite ele era pescador e caçador. Trazia sempre muitas caças e peixes para casa. O Sardola não gostava dele. Toda vez que o via, rosnava para ele. E quando ele segurava o Sardola à força, ele chorava. Um tempo depois, numa noite, eu estava dormindo na mesma cama com a minha mãe. O homem havia ido caçar. Acordamos com o Sardola latindo e chorando. Minha mãe se levantou e abriu a porta, pois achou que era o seu marido chegando. Mas assim que ela abriu a porta, o cachorro entrou correndo dentro de casa e se escondeu embaixo da cama. Me levantei e me abaixei para ver o que ele tinha. E ele estava com os olhos arregalados e tremia. Ele estava muito assustado. Minha mãe deu um grito mais ou menos assim: "Santo Deus bendito!" e bateu a porta da cozinha com toda a força e correu para o quarto. Eu perguntei o que tinha acontecido e ela me abraçou e disse que não era nada, só uma ventania, um temporal que estava se formando. Me mandou dormir e eu obedeci.
Só que no outro dia de manhã, metade das galinhas estavam mortas. E o marido dela chegou em casa todo desconfiado. Ouvi ela contando para ele que tinha visto um bicho enorme no galinheiro. E foi a primeira vez que eu ouvi a palavra lobisomem. Fiquei com muito medo de como ela descreveu esse ser. Lembro que ele não deu muita importância, mas minha mãe estava muito nervosa e me chamou para ir na casa dos meus avós. Chegando lá, ela me mandou ir brincar, mas lá de fora eu escutava ela contando para eles, e meu avô falou muito bravo. Eu sabia, minha filha, esse homem é lobisomem. Eu te falei que era ele que eu e seu Antônio vimos correndo pelado de madrugada, lá na beira do rio. Põe esse cabra para correr, minha filha, porque ele vai atacar você e a Claudete. Quando eu ouvi isso, eu me arrepiei toda e comecei a chorar. Foi a primeira vez que eu senti medo. Mas a minha mãe não sabia como mandá-lo embora. Tinha medo que ele desconfiasse que ela sabia e fizesse mal pra gente. Depois desse dia em diante, nosso terror começou. Esse homem continuava virando bicho pelas matas e vinha nos atormentar todas as madrugadas. Meu cachorro só ficava dentro de casa. Tinha pavor desse lobisomem, e eu também. Por várias vezes ouvi minha mãe pedindo para ele ir embora, e ele ficava agressivo e nos ameaçava. Ele acabou com todas as galinhas. Meu avô foi até lá em casa e expulsou ele, mas ele peitou meu avô, dizendo que ele não se metesse no casamento dele, senão ia se dar muito mal. Toda madrugada eu acordava com aquele bicho roncando embaixo da janela. Eu me encolhia toda e chorava em silêncio, agarrada na minha mãe. Pensem no trauma que eu carrego comigo até hoje. E ainda dizem que lobisomem não existe. Mas numa madrugada estava chovendo. Ele havia saído para pescar. Minha mãe trancou bem as portas e janelas e fomos deitar. Eu dormi rápido, mas acordei com pancadas nas janelas, portas e paredes. Ele estava tentando entrar. Levantei chorando porque eu já sabia que era o lobisomem e agora ele queria nos atacar. O Sardola saiu debaixo da cama e começou a latir e chorar ao mesmo tempo. Minha mãe mandou eu colocar o chinelo e me disse baixinho: Claudete, quando eu abrir a porta você sai correndo, mas sem gritar, fia. Corre o mais rápido que você puder e vai para casa dos seus avós. Eu dizia que eu não queria, que eu tinha medo, porque lá fora era tudo escuro e chovia muito. Mas a minha mãe me mandou obedecer, então eu fiquei perto da porta. E quando ouvimos as pancadas do bicho na parede dos fundos, ela abriu a porta bem devagarinho e disse para mim: Corre, filha, vai, vai, vai. Eu não lembro direito, mas a distância da nossa casa para a casa dos meus avós era muito grande. Eu sentia tanto medo, tanto pavor, meu coraçãozinho só faltava sair pela boca. Olhei bem para o rumo que ficava a casa dos meus avós e saí correndo. Corri poucos metros e ouvi os gritos da minha mãe e os latidos do Sardola. Eu me desesperei e pensei em voltar para trás, mas o medo não deixou. No meio da escuridão, chorando e correndo, eu trombei com meus avós. Eles me seguraram e falaram para mim: Fica aqui, fia, fica aqui que nós vamos lá. E eles saíram correndo lá para casa. Eu nunca tinha visto a minha avó segurando uma espingarda. Ela era tão frágil e pequenininha. De onde eu estava, eu ouvi os gritos de socorro da minha mãe, os latidos do Sardola, os barulhos esquisitos que aquele ser emitia, e os tiros das espingardas. Foram uns 8 minutos de embate. De repente, tudo ficou silencioso. Ouvi o assovio do meu avô, e ele gritou: Vem, Claudete, corre aqui, fia. Eu saí correndo. Quando eu cheguei em frente de casa, eu vi aquele bichão lá estirado no chão. Ele estava esfumaçando, estava com os olhos abertos e era vermelho. Minha mãe me abraçou e pediu para mim não olhar, mas eu já tinha visto. Era um animal muito feio, eu me lembro, nada parecido com o lobisomem de filme. O Sardola tremia tanto, coitado. E meu avô chutava a perna daquele bicho e falava: Tá morto, já morreu esse amaldiçoado, tá morto já. Minha avó me levou para a casa dela e meu avô e minha mãe ficaram lá em casa. Até hoje eu não sei o que fizeram com o corpo porque eles nunca me falaram, mas sempre me pediam para não contar nada para ninguém.
Depois de muito tempo que fiquei sabendo que o corpo dele estava saindo fumaça dos pelos, porque depois que eu saí correndo, ele estourou a porta da cozinha e entrou para dentro. E minha mãe estava segurando a tocha acesa que ela usava para acender o fogão a lenha, e ela jogou nele, o fazendo pegar fogo. E minha avó contava com o maior orgulho que acertou 3 tiros nas costas dele. Já o meu avô não, ele se negava a comentar qualquer coisa dessa noite. Bom, naquele tempo era muito comum a aparição de lobisomem. Era difícil encontrar com alguém que não tinha um caso para contar. Hoje em dia quase não se vê mais. Contando assim, parece até lorota de gente antiga, não é? Mas não foi não. Tudo isso aconteceu mesmo, e eu vivi isso para contar para vocês. Eu tenho outros casos que aconteceu tempos depois também com conhecidos meus daquela época, mas eu deixo para a próxima oportunidade. Muito obrigado ao canal Uivos pela oportunidade de compartilhar minha experiência com o lobisomem. E um abraço a todos vocês. Boa noite. Esse foi o relato de hoje enviado pela inscrita Claudete. Quero agradecer ela e dizer para vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem, comentem. Se tiver algum relato, eu peço para vocês que mandem pra gente por e-mail, tá aí na descrição dos vídeos. Um abraço e até a próxima.